paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos alegres de nós estarmos aqui, né? Ainda meio lá, meio cá, mas a cada dia Deus tem nos restaurado, amém? Abre suas Bíblias lá no livro de Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versos do 28 ao 31. A igreja está bonita, né? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim: será que você não sabe? A minha versão é NVI, talvez seja um pouquinho diferente da sua, tá? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aleluia! Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Repete comigo: aquele que espera no Senhor, renova as suas forças. Eu espero no Senhor, por isso eu terei as minhas forças renovadas. E ele continua: voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, sentados da forma que você está. Vamos falar com o Senhor. Meu Deus, suplicamos que, mais do que informação, o Senhor possa tocar, Deus, as nossas vidas, ó Pai. Que o sopro do Teu Espírito Santo nos toque de uma forma especial nesta noite. Que a Tua palavra, além de informação, produza não apenas fé, mas uma fé inabalável, em nome de Jesus. Ó Pai, uma fé que ela possa ser aplicada de forma personalizada através do Teu Espírito. Produz em nós vida e vida em abundância. Assim nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é renovando as forças. E aí, pelo próprio versículo que nós lemos e já declaramos, você percebeu que para que a nossa força seja renovada, nós temos que esperar em Deus. Quando nós esperamos em Deus, nós temos as nossas forças renovadas. E para que você possa entender por que esse versículos está nessa parte aí, é preciso a gente voltar um pouquinho lá no livro de Isaías, para que você possa entender o que o livro de Isaías contempla. Então a gente vai vou te falar aí o que a história do livro de Isaías, ele contempla 3 cenários. Então ele está dividido dos versos 1 ao 39, ele tem como pano de fundo a época do próprio Isaías. E isso finaliza lá no século 8 antes de Cristo. Nos capítulos 40 ao 55, pressupõe como ouvintes os judeus exilados na Babilônia. Isso no século 6. E no século... Espera aí, deu um probleminha aqui. Deixa eu... Beleza? Essas tecnologias. E nos capítulos 56 ao 66, tem como pano de fundo os exilados.
e subsequentes gerações do povo de Deus. Então, você perceba que nós estamos falando para um povo que estava sofrendo, porque eles estavam no exílio. E estar no exílio não é muito lá essas coisas. Há uma parte de um sofrimento. E trazendo para a nossa realidade hoje, nós não estamos exilados, mas passamos por algumas situações que nós precisamos do favor de Deus. A todo tempo você precisa do favor de Deus. Isaías, ele tem como tema central o próprio Deus que faz todas as coisas. É o próprio Senhor que faz todas as coisas. Isso você vai observar lá no capítulo 48, 11. Isaías, ele anuncia o surpreendente plano da graça e da glória de Deus para o seu povo rebelde. Existia um povo, aquele povo que estava no exílio, era também um povo rebelde. Mas mesmo assim o profeta Isaías estava lá para anunciar, olha, Deus é generoso. Deus pode te abençoar. Ele quer te abençoar. E essa verdade que Isaías estava falando naquela época, ela é uma verdade para hoje. O Senhor está vivo e Ele quer abençoar a sua igreja. Ele está aqui para te abençoar. E naquela época o povo vivia ainda no cativeiro. E descansar nas promessas desse Deus era a única força do povo. Era o único prazer do povo era, como diz lá no capítulo 30, verso 15, deleitar-se em sua palavra é o banquete revigorante do seu povo. E hoje, queridos, quando nós pegamos a palavra de Deus, não é diferente. Quando você pega, abre a Bíblia, é Deus falando com você, então você está se deleitando na palavra de Deus. Não é diferente. Isaías é muito real e atual nas nossas vidas. E nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para o que acabamos de ler. Não apenas porque é promessa de Deus, quando a Escritura diz, fortalece o cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Quando a Bíblia diz, além de uma promessa, é também uma revelação do intento de Deus e da vontade de Deus para o seu povo. É claro que o texto está falando de algo sobrenatural. Amém? O texto está claramente, quando você pega e faz, lê os capítulos, você vai observar que quando chega nesse ponto, Deus está falando de algo sobrenatural. Porque quando a Bíblia fala da força do jovem, que o jovem, aquela força que ele tem, chega ao fim, ao ponto deles caírem de exaustão, mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam as suas forças. Toda vez que eu e você, nós nos sentimos cansados fisicamente, nós sabemos exatamente o que é necessário. É o quê? Um descanso e um repouso físico, não é verdade? Todas as vezes que você está cansado. Às vezes você trabalhou, ralou. Você chega em casa, você quer uma jantinha e quer o quê? Descansar. É o seu repouso físico. Nada como uma noite boa de sono. Um sono que vai te deixar novinho para o dia seguinte. Um sono reparador. Agora, a pergunta é, e quando nós sentimos cansados espiritualmente? Como que vamos lidar com essa situação? E é justamente sobre essa situação que descreve essa história que nós acabamos de ler. É sobre isso que nós queremos falar, sobre o natural de Deus. Muita gente, pelo menos da minha idade, né? Da minha idade para trás, aí vai se lembrar desses versículos, porque ele é um versículo que ele é muito pregado, muito falado nas igrejas. Mas se não for
se não se lembrarem desse versículo, pode se lembrar daquele famoso filme Carruagens de Fogo. E para quem não assistiu também, os mais novos aí, esse filme, ele fala de 2 atletas, filhos de imigrantes, que decidem competir para superar desafios. Então, eles estavam ali, eram jovens, mas eles queriam competir para superar desafios. Agora, o que é importante que você entenda? Que o relato descrito no capítulo 40, que é uma verdade, que é uma promessa e é um compromisso que Deus tem conosco, firmado na sua própria palavra. Aqueles que esperam no Senhor, é o quê? Nossas forças, sua força vai ser renovada. Então é uma promessa, não é eu que estou falando, é a promessa que está na palavra de Deus. Ele é o Deus eterno que não se cansa. No entanto, essa não é a minha e nem a sua realidade. Deus não cansa, mas eu e você, nós cansamos. Deus, ele é eterno, jamais ele vai cansar. Ele é o Deus, ele é esse Deus que não sabe o que é um cansaço, mas ele sabe o que é o meu e o seu cansaço. Deus, ele te conhece no mais profundo, ele sabe da sua situação, ele sabe daquilo que você tem orado e tem colocado nos pés dele, daquilo que você tem falado com ele, ele sabe como que a sua vida está, ele conhece você, você não está sozinho, o Deus eterno, o todo soberano, ele está cuidando de você. Embora que você possa talvez não sentir, mas ele sabe e ele te conhece. Ele dispõe a nos fortalecer. O versículo 29 diz que ele faz forte ao cansado. E ele não só faz forte ao cansado, mas ele faz o quê? Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia! Esse versículo, essa promessa, esse relato é algo fantástico. Por quê? Porque Deus, ele faz o quê? Forte. Quem? A quem está cansado. Ei, se você está cansado nessa noite aqui, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui com as forças multiplicadas, em nome do Senhor, porque é promessa de Deus na sua vida hoje. Você vai sair daqui renovado. Eu quero sair daqui hoje pulando desse altar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. É promessa dele. Nós precisamos entender que, embora o texto fale de gente que se canse no aspecto físico, o que Jesus tem para nós é muito mais do que renovo para as nossas forças, para o nosso corpo. Na verdade, o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, vinde a mim, quem? Todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele diz ainda, eu vos aliviarei. Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Ei, o Senhor está te chamando. Você está cansado? Vinde a mim. Você está oprimido? Vinde a mim. Você está desanimado? Vinde a mim. Você está pensando em desistir? Vinde a mim, porque eu sou o Deus que vos aliviarei. É isso que Deus está falando para você. Vinde a mim. Eu estou com depressão, vinde a mim. Eu estou sofrendo dor, vinde a mim. E eu estou doente, vinde a mim. Porque eu sou Deus que vou te curar, vou te sarar e eu te alivio. É essa promessa, essa palavra é tremenda. É a promessa de Deus. Quando ele fala descanso para a alma, é diferente de descanso para o corpo. Um é o descanso da alma, outro é para o corpo. É diferente, o corpo físico. Descanso para o corpo, como falamos antes, se consegue com o repouso, uma boa noite de sono.
Mas Jesus está falando de algo que vai além disso. Quando a Bíblia fala de jovens, né, da minha idade, que eles chegam ao ponto de cair de exaustos, é esse o nível de cansaço que a maioria de nós tem. Cansaço físico. Mas se você observar aqueles que estão se envolvendo numa aventura de uma maratona, que correm aí essas maratonas, né? Vamos correr, vamos suar aí, são esse aí que é o nível de cansaço físico. Aí vocês vão ver que há pessoas que caem de exaustão. Quando a gente vai assistir as corridas aí na TV, tem uns que nem conseguem chegar. Se colocar eu para correr, eu não consigo correr bem metro, né? Ainda mais na atual circunstância. Agora, há um paralelo aqui. Embora não fale do cansaço físico, mas nos mostra que a gente chega a esse nível de cansaço interior, emocional e, acima de tudo, espiritual. Por isso, essa passagem, ela está falando de algo sobrenatural, porque naquele ponto, aquele povo estava fadigado, cansado, totalmente, as emoções abatidas, e aí Deus fala: ei, vem aqui, eu vou te fortalecer, eu vou mudar suas condições emocionais, espirituais. E seja a forma que você entrou aqui hoje, fisicamente cansado, emocionalmente abatido, emocionalmente espiritual, arrebentado. Você que está me assistindo aí, se você está achando que não tem jeito mais para você, eu quero te falar que o Senhor te convida a você vir até Ele, e Ele vai mudar a sua vida. Aleluia. Isso pode, queridos, acontecer com qualquer um de nós. A palavra de Deus fala a respeito de uma estrutura limitada que nós temos. Nós somos limitados, mas Deus é o quê? Ilimitado. Em Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele é o Deus que nos fortalece. Devia ter colocado esse negócio aqui mais perto, né? Está complicado aqui, irmão. Glória a Deus. Deus reconhece que o homem precisa de descanso. E desde o início, Deus tem uma preocupação de que o homem repousasse pelo menos um dia da semana. Isso desde quando a fundação, desde quando Deus criou o homem, houve descanso, e até hoje nós temos um dia para descanso. Então, Jesus, quando encontra os discípulos exaustos, Ele diz: vamos a um lugar à parte, vamos descansar um pouco. Porque o cansaço físico é natural. É natural. Agora, além desse descanso físico, como já falei, nós precisamos entender que é uma outra dimensão de descanso em que Deus quer nos proporcionar nessa noite. Talvez você ainda não conseguiu entrar nessa dimensão, mas hoje você vai sair daqui sabendo como é as forças renovadas em nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo 35 de Isaías, a Bíblia diz: fortalecem as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Diga ao desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo, eis o Deus de vocês. Esse texto, quando fala de joelhos trôpegos, vacilantes, mãos frouxas, não está falando daquele nível de cansaço, onde a pessoa passa mal e nem sequer consegue permanecer em pé. Não é disso que está falando. Mas a Bíblia está falando de um sede forte como algo que vem socorro imediato de Deus. Mesmo que você possa estar da forma que você está, eu quero declarar nesta noite: Deus vai derramar socorro sobre você.
Deus vai derramar socorro sobre você. Nós vamos entender que esse Deus quer nos socorrer de todo o nosso cansaço, que eu e você podemos experimentar um cansaço de alma, um cansaço interior, seja qualquer que seja o cansaço, Deus quer socorrer você desse cansaço nesta noite. Lá em Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 9, Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha o que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Uai, mas fazer o bem cansa? Claro que cansa, porque senão o apóstolo Paulo não teria dito para a gente que fazer o bem cansava. Isso não significa apenas cansaço físico, queridos. Às vezes é um cansaço interior, é aquele desânimo de se doar, de se doar, de se doar, e sabe, e fazer o bem a alguém, e que talvez não seja reconhecido. Por exemplo, uma dona de casa que tem filhos, esposo, ela pode fazer, por mais que ela faça com todo amor, com toda a perfeição, com todo o carinho, chega um momento que ela cansa. Ela cansa, isso é natural. Ah, mas ela cansa porque ela está fazendo bem, mas é natural haver esse cansaço. Há diversos níveis de cansaço, mas eu e você precisamos entender que quando Deus nos socorre, Ele tem duas formas de fazer isso. Quando Deus nos socorre, tem quantas formas de fazer isso? Duas formas. A primeira, eu gostaria de dizer que é quando o Senhor vem a nós. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir dos versos 16, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, porque todos me desampararam. Aí ele continua, mas ele diz, o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Ei, você pode estar desamparada, o povo pode te deixar, ninguém precisa de te reconhecer, mas eu quero te falar que Deus está ao seu lado. Ele é o seu socorro, Ele sabe de você, você não está sozinho, Ele nunca te deixou, Ele está com você. O Senhor está pelejando por você. Aquela causa que você acha que não vai sair, porque quem está pelejando por você é Deus. É o Senhor. Creia. Creia. Aquele concurso que você está esperando passar, você vai passar, porque Deus vai te capacitar no nome de Jesus. Vai sair. Algo extraordinário vai fazer. Quem está te perseguindo no seu trabalho vai ser cessado, porque Deus está indo ao seu socorro. É assim que você tem que entender isso que eu estou te falando nesta noite. Esse fortalecimento não era físico, mas Paulo está falando do desânimo, da solidão, dos problemas de enfrentar aquilo. E ele diz, o Senhor em todo momento esteve ao meu lado, Ele me fortaleceu. Foi quando Paulo estava naquelas batalhas, ele sentia-se desolado, sozinho, porque o povo foi abandonando ele, mas Deus jamais abandonou ele, e Deus jamais te abandona, porque essa palavra, ela é real, ela é verdadeira e ela é atual agora para nós na igreja. Aleluia. Muitas vezes, eu e você vamos experimentar esse nível de intervenção de Deus, que é quando o Senhor vem ao nosso encontro. Mas a pergunta a ser feita, será que é só dessa forma que Ele nos fortalece? Temos uma promessa de que Ele nos fortalece, mas será que essa é a única forma? Claro que não, não é. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo momentos onde eu e você, nós temos que ir ao Senhor, em vez de esperar que Ele venha até nós,
nós temos que ir ao Senhor. Nós saímos na dianteira, nós decidimos buscar forças nele. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 30, eu acho tremenda essa passagem. Depois, quando você estiver em casa, medita nessa passagem para você ver como que ela é maravilhosa. Foi quando Davi com seus homens voltam de Ziglag, lugar onde ele estava morando. O inimigo havia dado com ímpeto, havia destruído e queimado a cidade dele, tudinho, levado todas as mulheres e crianças. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Imagina, queridos, você chorar até você não ter mais força para chorar. Imagina. Uma coisa é alguém parar de chorar porque se sentiu consolado. Agora, a outra coisa é parar de chorar não porque a dor cessou ou porque o consolo chegou. É porque você já não havia mais forças de continuar chorando. Nós temos aqui um nível de exaustão interior fora do comum. Eu imagino, eu não consigo assim visualizar. Eu até tentei muito. Ontem na verdade hoje eu levantei, era 2 horas da manhã e não dormi mais. E eu falei, Deus, permita que eu veja essa exaustão que Paulo sentiu, que Davi sentiu. Mas eu fiquei imaginando. Agora você imagina, ele chorou e ele não teve aquele consolo. Ele estava exausto. É um nível fora do comum. Aí a Bíblia diz que Davi, ele fez o quê? Ele se fortaleceu no seu Deus. Quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, chorou, acabou. Eu busco força no meu Deus. Está na Bíblia, queridos. Aqui nós não temos um texto que fala de Deus vindo ao encontro de Davi. Pelo contrário, Davi toma uma decisão. Ele está ali no verso 6. Eu vou me fortalecer no meu Deus. Ele tomou a decisão. Ei, o que a gente aprende aqui? Nós aprendemos o quê? Que quando a situação está difícil, não vamos ficar esperando Deus vir para nós, não. Vamos nós dobrar o nosso joelho, orar e buscar. Deus, eu preciso do Senhor, eu quero me fortalecer no Senhor. Está escrito na tua palavra que é o Senhor que me fortalece, que é o Senhor que me ajuda. Então, Deus, vem agora com o seu recurso sobrenatural, vem sobre a minha vida, Deus, me socorre. Muda aqui a estrutura, muda o ambiente da minha casa, do meu trabalho. Faz um milagre, Jesus. É isso. Eu quero te ensinar nessa noite que você não precisa ficar esperando somente por Deus, mas que você, assim como Davi, possa se fortalecer em Deus. Aqui nós temos um texto que fala de Deus vindo ao encontro de Davi. Quando ele busca, quando ele vai, ele fala, olha, eu vou fortalecer. E quando ele fala assim, olha, é o meu Deus que me fortalece. Quando ele abre a boca e declara, Deus vem ao encontro dele, porque ele está clamando a Deus. E Deus ouve o coração contrito. Deus ouve o coração contrito. E há momentos que, embora o Senhor não venha ao nosso encontro, nós precisamos de tomar a decisão de ir até Ele. Isso é uma orientação que nós temos na palavra de Deus. Fortalecerdes no Senhor e sede firmes. Fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Isso é uma responsabilidade que eu e você recebemos de buscar forças em Deus. É a nossa responsabilidade. É por isso que eu e você, e eu nunca vou cansar de falar, nós temos que orar, igreja. Nós temos que orar, igreja. Nós temos que buscar a Deus, igreja. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, de qualquer forma, nós temos que ler e orar para buscar a presença de Deus. É lógico que isso requer de nós uma atitude de fé. É lógico.
Porque nem sempre haverá ânimo, disposição física ou mesmo emocional. Nem sempre, irmãos. Nós podemos ter ânimo para muitas coisas, mas, queridos, ânimo para a gente poder falar assim, eu vou falar não para a televisão, eu vou falar não para maratonar a série de Netflix e outras coisas, eu vou falar não para não ficar ouvindo essas porqueiras de TikTok aí, eu vou falar não para novela. Gente, tem crente que assiste novela. Ainda tem. Misericórdia. Nós precisamos de ter uma atitude de fé. Nós precisamos de ter ânimo e disposição para falar não para as coisas do mundo e falar sim para as coisas de Deus. O livro de Hebreus fala que tinha alguns que da fraqueza tiraram forças. É da onde você acha que não dá conta, que você acha que está sem saída, que não tem jeito mais, é de lá do poço, é de lá que aí você dobra o seu joelho, e é de lá que você tira a força. Aí você fica pensando assim, como isso é possível tirar, da fraqueza tirar força? É através da fé. É através da sua fé que você... É através da fé que você decide ir ao Senhor. Precisamos aprender a buscar o Senhor em todo o tempo. E precisamos aprender a ir ao encontro do Senhor. Pastora, mas como que eu posso ir ao encontro do Senhor? Cristão, vai orar que Deus desce ao seu encontro. É o caminho, é a chave. Oração, você encontra o Senhor. Fala, é na oração que eu encontro o Senhor. Muitas vezes, nós não temos esse ânimo. Nós temos um nível de desânimo, um desânimo interior. E o crente, então, quando ele está com esse desânimo interior, ele deixa de cultuar, ele deixa de adorar a Deus. Crente que não ora, ele vai ser crente desanimado. Crente que não ora, ele vai ser crente que tem preguiça de vir para o culto. Crente que não ora, ele é crente preguiçoso que não vem para a escola bíblica dominical. É assim, é duro, mas essa é a realidade. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos num lugar que traria desânimo ao coração de todo mundo. Paulo, ele foi o quê? Eles foram açoitados. Estão com os pés pendurados no tronco. Mas, em vez de simplesmente dormirem, que era apropriado para dormir, que deveria estar sentindo dor, o corpo doendo fisicamente todo, o que eles fizeram? Oravam, cantavam louvores, oravam, cantavam louvores, oravam, cantavam louvores, oravam e cantavam louvores. E lá dos céus veio quem? Veio o anjo, veio o anjo. E quando você ora, quando você busca a presença do Senhor, quando você adora, o céu se abre ao seu encontro. Aleluia. E é isso que Deus quer que a gente faça. É essa mensagem de ânimo que eu quero trazer para você. Às vezes não há força interior necessária, mas a fé para acreditar que esse tipo de atitude vai provocar o socorro de Deus e o fortalecimento nas suas vidas. É fé. Mesmo que você não está vendo, mas você tem fé. Por quê? Porque a palavra, ela é viva, ela é atual, a Bíblia é atual. E se está escrito que eles estavam presos, que estava lá no calabouço, naquela prisão, e aí o que acontece? Eles começam a orar, eles começam a adorar, eles começam a orar, eles começam a adorar, eles começam a orar, eles começam a adorar, e de repente vai quebrando as cadeias, e vai quebrando os cadeados, e Deus vai fazendo um reboliço ali dentro. E assim Deus vai fazer nesta noite, na sua vida, na sua casa, no seu filho, no seu marido. Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Deus vai fazer, amados. Ei, Deus. Agora, queridos, por que Deus espera a gente estar fraco para depois nos fortalecer?
Já parou para pensar? Outro dia eu aconselhando alguém me perguntou. Falou comigo, não poderia nos dar esse combustível de fortalecimento contínuo a ponto da gente sequer se enfraquecer? Mas eu acredito que de vez em quando Deus quer nos mandar um lembrete da nossa insuficiência, da nossa incapacidade para nós mesmos. Deus quer falar, olha, é um lembrete da nossa insuficiência, da nossa incapacidade por nós mesmos. A Bíblia diz, lá no livro de Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus não está naquele momento dizendo, olha, vocês não são fracos, são fortes. Deus está chamando o fraco de fraco e está dizendo que você é fraco. É assim que eu te olho. Por isso que Deus, a gente precisa de buscar ao Senhor. Mas eu quero que você, aí ele continua, mas eu quero que você mude a sua declaração. Em vez de falar só da sua fraqueza, comece a declarar força. Não a sua, porque você não tem, mas a força que eu quero manifestar em você. E é por isso que você tem que orar. Ligou aí? Conectou o negocinho aí? É por isso que você tem que orar. O apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, então é que sou forte. Ele não está se contradizendo. Não é um mero paradoxo aqui. O que ele está dizendo é, a minha fraqueza me lembra de me aproximar do Senhor. Quando eu sou fraca, aí é que sou forte. Ele está dizendo, a minha fraqueza, aquilo que eu estou sentindo, me faz eu aproximar do Senhor. A minha fraqueza me lembra de me fortalecer em Deus. A minha fraqueza é um lembrete de que eu sozinho eu não vou longe. Eu não vou a lugar nenhum e eu preciso de Deus, do socorro de Deus e da ajuda de Deus. Aleluia! Ei, queridos, coloca-se em pé, por favor. Quero convidar o louvor. Pastor Ivanildo vai fazer parte desse louvor aqui. Diga ao fraco que eu... Deus quer te fortalecer nesta noite. Deus quer te dar ânimo novo nesta noite. Deus quer te dar algo sobrenatural nesta noite. Deus quer te dar algo sobrenatural. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos orar. E eu quero que você entenda que Deus, Ele não se cansa e não fica exausto. Por isso você tem que buscar a força nele. E a forma de você buscar a força nele é através da oração. É através, você precisa ficar conectado na videira que é Cristo Jesus. Quando você está conectado na videira que é Cristo Jesus, sabe o que acontece? Você está vivo, cheio de vida, você está forte e Deus está te capacitando, Deus está vencendo as suas batalhas. Eu quero que a equipe de louvor vai estar louvando e nós vamos estar adorando a Deus. E quando nós adorarmos a Deus aqui, vai acontecer, eu profetizo nesta noite, o mesmo milagre que aconteceu lá com Paulo e Silas. Eles estavam orando, eles estavam adorando, e quando eles começaram, os cadeados foram quebrados. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida. Quando você adorar, levanta sua mão, receba em fé. Quando você adorar aqui agora, quando você adorar, vai cair por terra, toda doença vai cair por terra, toda pobreza vai cair por terra, toda dificuldade vai cair por terra, toda porta fechada vai cair por terra,
tudo aquilo que estava trancado, no nome de Jesus, vai cair por terra agora, em nome de Jesus.